Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Versículo 8. Aleluia. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Nós vamos ler a seguinte escritura. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, aqui temos, ó Senhor, uma porção da Tua palavra. E nós estamos aqui nessa noite agradecidos ao Senhor por mais uma vez o Senhor nos permitir de estar aqui, Pai. Ó Deus, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa trazer aos nossos corações a Tua palavra. E assim, Pai querido, nós possamos desfrutar um bom tempo na Tua presença. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Agora eu desejo o máximo da atenção de cada um dos irmãos. As crianças. O Aguinaldo está autorizado a chegar em qualquer pessoa que esteja fora de ordem para manter a ordem do culto. Agora não é a casa do irmão Sebastião mais. Até o término do culto, nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. Depois será devolvido para ele. Amém, irmãos? Agora a prioridade é a palavra. O ambiente tem que ser controlado. Isto porque quando nós viemos numa reunião, o motivo de nós vir na reunião, num culto, seja ele simples, o motivo é de nós sairmos daqui abençoados. Amém. O motivo é de nós sairmos daqui dentro de um espírito correto. Se você não dá a devida atenção a Deus, você pode sair daqui pior do que quando entrou. Então, toda reunião, ou você vai para casa bom, ou pior do que você estava. O certo é nós sairmos melhores. Só que para você sair melhor, depende de você. Depende de seu culto racional. Depende da sua devoção naquela hora. Depende da qualidade do seu espírito. Depende do seu interesse naquele instante, da sua atenção. Deus quer, nesse instante, toda a nossa atenção voltada para Ele. Aleluia. O mais importante é quando Cristo reparte sua palavra. É quando Ele parte o pão. E o pão para nós é a sua palavra. E quando o pão está sendo partido para ser comido, nada pode ser jogado fora. Nada pode deixar para que as traças comam, ou as formigas ou as baratas levam. Isso é importante até no pão da ceia. Que no dia de Santa Ceia, até meia-noite, o pão tem que ser queimado. Não pode passar para outro dia. Como diz a Bíblia. O que sobrar, leve ao fogo e consome. É o que nós fazemos. Não pode nada, nem uma barata, nem uma formiga,
levar aquele pedaço de pão. Tem que ser consumido no fogo. É o que nós fazemos, é o que o profeta ensinou e que a Bíblia ensina. Por quê? Porque aquele pão foi orado. Aquele pão foi levantado. Ele foi apresentado. Ele foi representado também no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. E à medida que o suco, à medida que o vinho também sobra, nós deitamos na terra, como a Bíblia ensina e como o profeta nos ensinou. E o pão que sobra, nós não podemos de forma alguma jogar. Tem que ser queimado no fogo. Aí você fala assim, pastor, existe uma importância nisso muito grande. Existe uma importância. Porque se você não dá atenção pelas mínimas coisas, pelas grandes você não vai dar mesmo. Os irmãos estão entendendo? Porque as mínimas coisas são tão importantes para Deus como as grandes coisas. Nós, que somos humanos, é que nós fazemos a diferença entre mínimo e entre o que é grande. Nós é que falamos quem é grande e quem é pequeno. Mas para Deus, a mínima diferença e a grande diferença é a mesma coisa. Para Deus não existe mentira grande e mentirinha. Para Deus é mentira. Para Deus não existe uma grande verdade e uma verdade pequena. Para Deus é a verdade. Para Deus não existe grande filho e filho pequeno. Deus olha para baixo e vê todo mundo igual. Não existe um grande em nosso meio. Por isso que nós não somos uma nação. Não há ninguém que vai nos governar. Nós não obedecemos uma hierarquia. Nós obedecemos, sim, os oficiais da igreja. Os ofícios da igreja que Deus colocou. Mas eles são apenas ofícios para guiar o povo de Deus. Amém. O trabalho de Deus na terra depende do quíntuplo dos Efésios. Depende do ministério pastoral, depende do ministério evangelístico, depende do ministério profético, depende do ministério apostólico e depende do ministério mestríaco. Da mestria, mestre. E, no entanto, Deus apenas apanha esses ofícios para trazer à igreja seu aperfeiçoamento. Para que a igreja de Deus vivo seja aperfeiçoada através desse quíntuplo dos Efésios. Para levar a igreja à perfeição. Mas não é o homem que leva. O homem apenas é um objeto. É apenas um instrumento pela qual Deus pode utilizá-lo e também Deus pode pegar ele como um papel e jogar, embrulhar e jogar no lixo. Porque Deus é capaz de levantar qualquer pessoa para fazer seu trabalho. Amém, irmãos? Amém. Deus pode pegá-lo e transformá-lo e fazer o que ele bem quiser, porque ele é Deus. Amém. Mas mesmo assim, homem nenhum tem mérito. Jesus mesmo disse, se alguém de vós quer ser grande, torna-se pequeno. Mesmo que o quíntuplo dos Efésios deve levar a igreja à perfeição, eu estou citando Efésios 4, verso 11 ao 13. Mesmo que o quíntuplo dos Efésios leve a igreja à perfeição, mesmo assim não é o quíntuplo, é o Espírito Santo no ofício que faz levá-la à perfeição. Porque a obra, quem começa e termina é Deus. Aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é Ele que começou, é Ele que termina. Amém, irmãos? Amém. Foi o Espírito Santo começando na primeira era, é o Espírito Santo terminando na última era. É Deus através do homem. Mas hoje em dia o homem quer usar Deus. E em certa parte ele faz isso. Porque ele toma os presentes de Deus, toma os dons de Deus e fazem dos dons uma manipulação. E manipula esses dons que Deus dá e ao invés deles
apresentarem a Deus dos dons, em vez do Deus aparecer no dom, é eles que aparecem através dos dons. Os irmãos, estão entendendo? Amém. Então nós estamos vivendo num tempo difícil. Um tempo em que as pessoas realmente não reconhecem a Deus. Se não reconhecem a Deus, muito menos reconhecerá a sua palavra. A palavra de Deus é a menos procurada nesse dia. A palavra de Deus é a menos procurada nesse dia. Os religiosos, quando eles se inclinam para uma denominação, a primeira coisa que eles fazem é comprar uma Bíblia. Mas, na verdade, a própria Bíblia que eles compraram, Deus não é procurado nela. Verdade. A palavra de Deus é a menos procurada hoje em dia. E, no entanto, existem pesquisas que dizem que é a Bíblia, que é o livro mais comprado. Existem pesquisas que dizem que é o livro mais lido. A questão não é ler. A questão é, eu entendo o que eu li? Amém, irmãos? Amém. A questão não é eu ser um leitor. A questão não é você abrir a Bíblia como se fosse um jornal diário. A questão é quando você abre a Bíblia num bom espírito, dependendo de que Deus fale com você. E quando você vem para a igreja, ou vem para uma reunião como esta, se você vem num bom espírito, numa boa atitude, evidentemente que a irmã Maria, sua filha ou alguém mais, fez o trabalho de convidar alguém. E aí você vai na igreja, e aí você vai naquele trabalho, você vai para cumprir sua palavra. Isso mostra que você é um cidadão, como nosso irmão Sebastião fez. Aquele senhor veio para cumprir sua palavra, porque ele tem que honrar sua palavra. Aquela senhora veio para honrar sua palavra. Mas tudo isso pode ficar em vão se o motivo maior não está por detrás disso. Eu vou, eu irei, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus. Amém. Eu vou, eu irei, porque eu preciso. O problema hoje é que as pessoas tiram muita vantagem de Deus. Muitas pessoas, entre aspas, têm a história. Tem a história, ora pregada pela Igreja Católica, ora pelos evangélicos, sobre quem Jesus Cristo foi, de ter morrido uma morte terrível na cruz, e assim por diante. As pessoas até mesmo aceitam o fato de Jesus ter morrido por eles, porque senão não teria nenhuma razão de você sair na rua e dizer, ei, Jesus te ama, ele morreu por você. Mas a questão é que muitas pessoas aceitam Deus pelo que Deus pode fazer por elas, mas não aceitam Deus pelo que Ele fez por elas. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Muitos procuram a Deus para poder tirar dele uma cura, para tirar dele uma libertação, para tirar dele uma causa na justiça, para tirar dele um filho na droga, para tirar dele um problema de casamento. Muitos procuram a Deus para resolver os seus problemas, para sanar os seus problemas. Sim, Deus pode fazer tudo isso porque Ele é Deus, mas depois de tudo isso, Deus quer que você o aceite. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. As pessoas aceitam mais a Deus pelo que Ele pode fazer por elas, mas não aceitam a sua palavra pelo que Ele fez por elas há 2000 anos atrás. Eu não estou aqui pelo que Deus pode me curar. Eu não estou aqui pelo que Deus pode me libertar. Eu não estou aqui pelo que Deus pode me dar um carro, pode me dar uma esposa, ou pode me resolver aquele problema na justiça. Eu não estou aqui dependendo disso, mas eu creio que Ele pode fazer isso. Mas eu estou aqui porque eu amo sua palavra. Amém. Glória a Deus.
Eu estou aqui porque Ele mesmo disse, aquele que me ama será também amado de meu Pai. Amém. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Amém. Amém? Amém. Você quer ser amado dele, irmãos? Você quer o amor de Deus? Amém. Então ama a sua palavra e obedeça a sua palavra. Amém. Porque aquele que ouve minhas palavras e guarda, eu vou assemelhar a ele uma coisa bem sólida. Amém, irmão? Amém. Bem indestrutível, Aleluia. bem sólida, bem firme. Oh, pastor, Deus não pode fazer isso? Pode. Mas, pastor, Deus não pode abrir a porta do trabalho para mim? Pode. Oh, pastor, Deus não pode tirar meu filho da droga? Pode. Oh, pastor, Deus não pode resolver aquele problema daquela pendência judiciária? Pode. Oh, pastor, Deus não pode curar dessa enfermidade, desse câncer? Pode. Mas Ele pode fazer tudo isso e você ser perdido no final. É. Glória a Deus. Deus quer fazer tudo isso para você, mas Ele não quer te perder. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Ele não quer te perder. O profeta disse que a cura divina é a isca. O profeta disse que quando Deus te cura, Ele está querendo mostrar para você que tem coisa melhor. Amém, irmão? Aleluia. O profeta disse que quando Deus te abençoa com alguma coisa, Ele está te provando que existe coisa melhor para você mais ainda. E Deus tem para nós o melhor que Ele pode nos dar. Pastor, o que é melhor que Deus pode nos dar? A sua palavra. Amém. Amém. A sua palavra. Ele não disse que aquele que for curado de câncer passará adiante. Ele não disse que aquele que for curado de sua cegueira passará adiante. Ele não disse que aquele que for mudo e for curado de sua mudez, ele não disse que vai passar adiante. Ele disse que tudo passa. O câncer passa, a enfermidade passa, a bênção passa, a família passa, o carrão novo passa, a casa grande passa, a fazenda passa, o dinheiro acaba, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Então, Deus quer dar para nós o melhor, que é a sua palavra. Porque a palavra de Deus é eterna. Não há nada mais importante para um homem do que receber Deus em sua palavra. Então, observe bem que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não sabem diferenciar entre o que é certo e entre o que é errado. Eu tomei essa escritura propositalmente, porque só existe 2 escrituras da Bíblia inteira. No sentido plural da palavra tímidos. Tímido tem mais, é singular. Mas tímidos, só 2. Só em 2, em Marcos e em Apocalipse. E quando a Bíblia diz que ficarão de fora os tímidos, mas espera aí, pastor. Vão ficar de fora os tímidos? Mas que timidez é esta que alguém possui e que a Bíblia diz que ele vai ter que enfrentar o lago de fogo? Ser tímido não é uma condição humana. Ser tímido não é uma condição humana de alguém. Ser tímido, recateado e assim por diante. Mas por que a Bíblia diz que os tímidos, plural, vão ter que enfrentar o lago de fogo? Vai ter que ser encerrado, lançado no lago de fogo? Tímidos. Que tipo e que espécie de timidez é essa que o Senhor ali nas Escrituras está falando? Embora a timidez seja uma forma de expressar um certo equilíbrio ou desequilíbrio nas nossas vidas. Jesus aqui nessas Escrituras, ele não está falando daquele tímido para namorar.
daquele tímido para conversar. Ele não está falando daquele tímido para não comer. Ele está falando daquele tímido que fica sempre no canto, calado. Ele não está falando desse tipo de timidez na entrevista. Ele não está falando daquela timidez na sociedade. Ele está falando daquele tímido covarde. Dos covardes. E a Bíblia diz que os covardes também não é do reino dos céus. Por que que em cada era Deus está falando assim, ó, aquele que vencer, aquele que vencer? Se alguém que está tentando vencer é alguém que está lutando. Amém, irmão? É alguém que está lutando por alguma coisa. Você está lutando por alguma coisa? Amém. Pastor, qual é a luta que o senhor luta todo dia? Eu estou lutando a cada dia para não retirar de mim o Espírito Santo. Amém. Eu estou lutando a cada dia para não entristecer o Espírito Santo. Quem está entendendo, irmão? Amém. Eu estou lutando a cada dia para que o Espírito Santo em mim não seja entristecido. Porque o dia que eu entristecer, ele bate asas e vai embora. Eu estou perdido. Nós temos que estar lutando por alguma coisa. Pessoas lutam para morrer de fome, lutam para morrer de sede, lutam. Sempre há uma luta constante, todo dia, toda hora. Mas essas lutas, elas são em vão. No final, que prêmio leva? Mas se eu lutar, como diz Paulo, para perseverar até o fim, lutar pelos ideais corretos, lutar pela a moral, lutar pela palavra, lutar para os fins verdadeiros, lutar com convicção na doutrina apostólica, lutar pelo que é certo, pelo que é correto. Amém, irmão? Amém. Preservar o que é correto, o que é são, o que é decente, o que é honesto, como diz Paulo. Amém, irmão? Você está preservando o Espírito Santo dentro de você, conservando ele. Quando Paulo diz, eu guardei o bom depósito. Que depósito? Ele está falando da alma, do coração, do depósito da alma que o Espírito Santo ficou. Amém, irmão? Então, ele está falando daqueles tímidos. Daqueles que não têm coragem de enfrentar o inimigo. Não tem coragem. Ele está falando daqueles tímidos, medrosos, que tem medo do que a sociedade fala dele, do que a igreja fala dele. Tem medo de como ele vai viver, de como ele vai andar, de como ele vai sustentar o que ele crê, de como ele vai se portar durante alguém, como ele vai se comportar durante a sociedade, como ela vai se comportar na escola, no trabalho ou em qualquer lugar. É aquele tímido que tem medo de mostrar a si mesmo, sua identidade, quem ele é ou quem ele é. O cristão verdadeiro, ele não come escondido. O verdadeiro cristão, ele não fica escondendo a sua fé. O verdadeiro cristão, ele não é tímido nesse sentido. O verdadeiro cristão, ele enfrenta. Amém, irmão? Amém. Ele não tem medo de ouvir sobre antiquado, que aquele homem é antiquado, que ela é antiquada, que ele está atrasado, que ela está atrasada, que ela está vestindo como uma velha, ele está vestindo como um velho, ele só gosta das coisas velhas. Ele não tem medo, ele é autêntico, ele sabe o que tem crido. Amém, irmão? Ele enfrenta a incredulidade, ele enfrenta o incrédulo. Ele está falando dos tímidos que não tomam a palavra de Deus. Ele está falando dos tímidos que são covardes e que não tomam a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que recuar a minha alma não tem prazer nele. Os irmãos estão entendendo, irmão? Aquele que recua a minha alma não tem prazer nele. Deus nunca tem prazer em quem sempre está andando para trás. Deus chama o homem para caminhar para frente. Amém, irmãos? Deus sempre está andando para frente. É na jornada, é caminhando, é seguindo, é andando. A Israel estava com a sua jornada caminhando para o destino, a terra prometida. E toda vez que o povo parava um pouquinho para olhar para trás, aquilo irritava Deus. Toda vez que eles davam um passo para frente e olhavam 2 passos para trás, aquilo irritava Deus. Não tem que ficar olhando para trás, pelas coisas que ficam para trás. Vamos seguir o alvo, amém, irmãos? Esquece as coisas que têm ficado para trás. Prossegue
tem sempre que olhar para trás. E aqueles que olham para trás estão demonstrando uma covardia, pensando que não pode tomar o que vem pela frente. Tímidos. Tímidos. No livro de Mateus, capítulo 22, verso 24, verso 14, está escrito: porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Correto? São Mateus 22, verso 14. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Vamos observar aqui uma situação bíblica do que Deus fez. Preste atenção para vocês verem, irmãos, como que Deus trabalha. No livro de Juízes, capítulo 7, verso 3, 4, 5, 6, 7, olha o que está escrito. Quando Deus levantou Gideão para poder, então, liderar uma batalha. Olha o que Deus fez com Gideão. Agora, pois, Gideão apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, singular. Quem for medroso e tímido, aí já é individual. Volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Voltaram 22.000. Todo mundo com arma na mão, todo mundo com escudo na mão. Depois que sai a palavra, depois que sai a mensagem, mostra quem são. Todo aquele que for tímido, todo aquele que for covarde, todo aquele que for medroso, volte. Volte. E retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. 4. E disse o Senhor a Gideão: tem muita gente ainda. Há muita gente, Gideão. Mas, Senhor, quanto mais gente, melhor, Senhor. Foi isso que Gideão falou? Quanto menos gente, melhor. Ao contrário. Deus disse: tem muita gente, Gideão. Então disse o Senhor Gideão: ainda há muito povo. Faz eles descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo. Esse contigo irá, porém de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber, também se põe à parte. 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem. Você sabe o que significa ali? A Bíblia diz que Deus nos alistou para a guerra. Amém. E quando você é chamado para combater o bom combate, a Bíblia diz que nós temos que ficar orando e vigiando em todo lugar. Amém, irmão? Amém. Orando e vigiando em todo lugar. Mas, pastor, eu não sou soldado com arma na mão? Não sou soldado. Você não é soldado com arma na mão? Você não é soldado com arma na mão? Aqui está a espada, aqui está o escudo. Amém, irmão? Amém. Aqui está o capacete, aqui estão os sapatos. Aleluia. Aleluia. Aqui está toda a armadura de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus nos alistou, disse Paulo. Nos alistou para a guerra. Mas aí vem Jesus e Paulo dizendo: vocês devem orar, jejuar e vigiar todo o tempo.
Amém, irmãos? Amém. E aí, como é que você vigia quando sai de casa? Você não vigia a roupa que você veste? Você não vigia como está vestido? Você não vigia as palavras que saem da sua boca? Você não vigia o que você vê? Você não vigia o que você fala? Você não vigia o que você anda lendo? Você não vigia o que você anda ouvindo? Você não vigia o que você anda assistindo? Você não vigia com quem você está falando? Você não vigia nada! Verdade. Você está lambendo as águas, enfiando a cara no chão, sem olhar para o redor e vigiar o que está ao seu redor. A Bíblia diz que ao nosso redor deve estar o anjo do Senhor, mas ao nosso redor, se o anjo do Senhor tiver, está o ladrão, está o diabo tentando te estragar. Os irmãos entenderam, irmão? Amém. Glória a Deus. É, mas como tem crentes relaxados. Como tem crentes relaxados. Sai de qualquer maneira, fala qualquer coisa que vem na boca, vê qualquer coisa, fala qualquer coisa, ouve qualquer coisa, diz qualquer coisa, conversa qualquer coisa, anda com qualquer pessoa. Oh, Deus. Você sabe por que Deus escolheu esses 300 homens? Você sabe que Deus escolheu esses 300 homens? Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na vossa mão. Você sabe quem eram os midianitas? Os midianitas hoje representam quem? Lá representava uma nação que estava engolindo outra nação, que era Israel. Israel estava nas mãos do midianita não por causa de Gideão, mas por causa dos pais de Gideão lá atrás. Gideão estava sofrendo no corpo que seus pais antepassados fizeram, entristecendo a Deus. E cada vez que Deus é entristecido, Deus visita aquele pecado mais na frente. Porque a Bíblia diz que os pecados de uns vêm atrás e os pecados de outros se manifestam depois. E Gideão estava ali num tempo de aflição, tentando arrumar uma comidinha. Tinha plantado ali algumas uvas e deu tempo de que elas viessem para a colheita, e ele fez um lagar e começou a pisar nas uvas para que supesse, para que trouxesse um vinho para vender e ganhar a vida. Porque sua casa era grande. Mas eles estavam na mão dos midianitas. Os midianitas tinham sugado tudo. Os midianitas hoje é o diabo, são demônios. Sugando nossa virtude, sugando nossa temperança, sugando nossa paciência, sugando nosso amor, sugando nosso desejo de orar, sugando nossa vontade de jejuar, sugando nossa vontade de ler a Bíblia, sugando, sugadores. Mas nós não estamos vigiando. Mas não há vigilância. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Amém. O profeta irmão Branham disse que um bom soldado, quando ele vai para a guerra, ele ataca, mas tem a retaguarda. Ele ataca, mas olha só a retaguarda. O profeta diz que um bom caçador, ele vai caçar na mata, tem um barulho das folhas secas. O profeta disse que um dia ele foi caçar com um índio. E o índio, eles iam caçar o quê? Javali? Não se lembram que era javali? Eles foi caçar na mata, lá na montanha, e tinha aquelas folhas secas, e o índio era o guia. E aí o índio dava um passo e olhava 9 vezes. Dava outro passo, olhava 9 vezes. Uma banda falou assim: eu não tenho paciência, índio. Aí o índio falou assim: o senhor não veio caçar? Sim, vim caçar. Portanto, aquela caça está aqui. Ela não está na cidade. Ela está aqui. Mas então vamos lá logo. Aí o índio disse: índio, dá um passo e olha 9 vezes. Não espanta a caça. Os irmãos entendendo, irmãos? Amém. O índio quis dizer o seguinte: a caça está aqui, ela não vai embora. Os irmãos entendendo, irmãos? Para não espantar a caça. Vigilante, vigiando.
Então você observa bem que um bom soldado... irmão, você quer chegar no céu sem as feridas? Você quer chegar no céu sem lágrimas? Como é que vai enxugar? Pastor, tem tempo que eu não choro. E a Bíblia diz que vai enxugar a lágrima de todo mundo. Como é que vai? Não tem nem lágrima. A Bíblia diz que Ele curará nossas feridas. A Bíblia disse que todo cristão leva as marcas de... Que marcas está levando? As marcas do açoite do mundo. Da conversa fiada do seu parente, que agora você é crente, que você é cristão. As línguas afiadas. Será que você está suportando? Suportando? Por amor à palavra? Amém, irmãos? Amém. São essas cicatrizes que Ele vai limpar. Como é que um soldado na guerra... Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Não somente na alma, mas também fisicamente. Recebi açoite ali, tudo isso por causa do Evangelho. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Olha, eu sou chamado de cabeludo, eu sou chamado de saiúda, eu sou chamado de coente de quatro. Será que você pode suportar isso? Será que você consegue levar isso? Consegue levar isso? Consegue assimilar isso? Continua levando isso? Por que os evangélicos hoje não querem mais ser chamados de tal coisa? Porque eles querem andar no meio do mundo. Do jeito do mundo, andar do jeito do mundo, vestir do mundo. Mas não tem perseguição. Não tem nada. Não há nada. Verdade. As moças querem andar vestida como homem, querem se pintar como a Jezabel, querem usar seus brincos parecendo uns pagãos. Tem evangélico até com pince no nariz. E quer ser... Eu estou sofrendo pelo amor do evangelho. Que é? Não sofre nada. Quem sofre nada? Carregar uma Bíblia debaixo do braço e sofrer. Deus olhou para Gideão e falou assim, Gideão, nesses 300 aí eu não passo vergonha. Nesses 300 aí, eles vão dar testemunho e ficar firme. Amém, irmãos? Amém. Nesses 300 aí eu posso estar longe, que eles mesmo assim ficam firmes. Sadraque, Mesaque, Abednego. O profeta Muhammad disse que eles tinham tudo para deixar Deus. O profeta disse que eles tinham tudo para ignorar Deus. Tinha tudo para deixar de crer nele. Porque você acha que não vinha na mente das pessoas? Não, por que Deus fez isso? Por que Deus deixou isso? Tem crente desse jeito. Por que Deus deixou isso? Por que eles estão Sadraque e Mesaque tinha muitos motivos para não acreditar mais em Deus. Por quê? Sem profeta. Sem estar na sua própria terra. Sem ter nenhuma profecia para eles de bênção. Estava na mão do inimigo. O inimigo podia fazer o que quiser com eles. E fizeram mesmo, até jogou na fornalha. Mas mesmo assim disse, rei, tem um Deus no céu. Mesmo se ele responder, eu continuarei crendo nele. Amém, irmão? Mas você ainda continua crendo nesse Deus? E essa enfermidade que você tem? E esse desemprego? E essa geladeira vazia que você tem? E esse filho rebelde que você possui? E você continua crendo nesse Deus? Incrédulo, Satanás! Você continua doente e essa doença, e esse remédio controlado que você toma, e esse remédio de pressão que você toma, e esse negócio tudo, você crê nesse Deus ainda? Satanás, é o seguinte, Satanás, se Deus não curar, há um Deus no céu, se ele não curar, eu continuo crendo nele do mesmo jeito. Aleluia. Aleluia. Mesmo lá, longe da sua terra, longe da igreja, longe da mensagem, longe de ter um pastor para ministrar para eles, longe de ter um sacerdote para tomar seus sacrifícios, eles estavam longe da igreja, longe da sua terra natal, e mesmo assim mostraram firmes, eram testemunhas, amém, irmãos? Eram testemunhas. Crente não é testemunha só na igreja, não. Aí nós colocamos uma roupa bonitinha, um sapato, uma calça não sei o quê, e você põe então sua saia, seu vestido, aí você parece um crente. Agora você parece um evangélico. É assim que os evangélicos fazem hoje em dia. Uma roupa para ir para a igreja, e outra roupa para a padaria, uma roupa para ir para o cinema, uma roupa para ir para o supermercado, uma roupa para ir para a caminhada, e outra roupa para ir para a igreja à noite. Verdade.
Que testemunhas são essas? Passa longe de ser uma testemunha de Cristo. Meu filho. Mas o negócio está esquentando. O negócio está esquentando, Sadraque. Mesaque, a coisa está esquentando. Olha, o negócio está ficando cada vez mais quente. Eu sei, pastor. Está difícil viver nesse dia. Cada vez mais está difícil servir a Deus. Cada vez mais difícil, está difícil levar aquele testemunho para a escola. Cada vez mais está difícil manter aquele padrão de crente no trabalho. Está cada vez mais difícil manter uma cristã ali no serviço. Está cada vez mais difícil aquela cristã no meio das colegas. Está ficando quente. A fornalha está ficando mais quente. Mas é nesse momento que Deus quer tirar o melhor de você. Amém, irmão? É desse momento que Deus quer tirar o melhor de você. E ficarão de fora os tímidos. Não é timidez que não pode falar, não é timidez que não fica num canto, não é esse tipo de timidez, não, porque todo mundo tem isso. Pode desenvolver isso. É aquela timidez de não tomar Deus em sua palavra. É aquela timidez de recuar e voltar para trás. É a timidez de lançar a mão do arado e voltar para trás. É a timidez de sair do Egito com a mão poderosa de Deus e depois ficar olhando para trás para os velhos gostos dos alhos porós, das cebolas. Verdade. Deus não quer nós nem cheirando o alho, nem cheirando os aróis porós. Deus não quer nós nem ver o bafo da cebola. Ele quer o plantio da terra de Canaã. Amém, irmão? Ele quer semente. Ele quer que você siga para o alvo. Siga para a soberana vocação em que Ele te chamou. Deus não te chamou, Deus não chamou para uma festa. Hoje tudo é festa. Festa gospel, é festa não sei o quê, é bateria na igreja, é muito vovô, é não sei o quê, é uma festa. Aí pinta a igreja e coloca balão para todo lado e faz isso, e bandeirola, cara. Tudo é festa. Se vira Deus, virou festa. Oh, Deus não chamou nós para a fé. Deus chamou nós para um espírito contrito. Amém, irmão? Deus chamou nós. A Bíblia diz que nesse mundo você padecerá perseguições. As igrejas hoje parecem uma passarela de moda. Parece uma Marquês de Sapucaí. Você sabe, nesse grande pontinho dessa região, Deus está nos abençoando aqui nessa noite. Mas nem todo mundo passa nessa rua, não dá nada por aqui. Isso aqui é um ponto significante. Isso aqui ninguém está vendo nada. O que está acontecendo aqui? Ninguém ouve nada. Eu estou vivendo os tempos de Jerusalém, recebendo a grande festa de Pentecoste. E os convidados vêm da Antioquia, da Panfilha, de Filícia, da Capadócia, vem gente de Egito, vem gente de todo canto, e é um grande tempo de movimento, Pentecoste. E você, não está no Pentecoste, não? Eu estou aqui em cima no Senac esperando a promessa, amém, irmão? É um ponto bem significante aqui, está todo mundo apertado no Senac aqui, ó. Isso aqui é aconchegante? Não é não? Mas a palavra é, amém, irmão? A palavra é. A palavra é. Ei, Gideão. Gideão deve ter falado assim, eu não vou nem comentar o que Deus fez. Porque já me provou lá atrás, na esponja. Amém, irmãos? Já me provou na esponja lá aquela noite. Já me provou aquele dia lá no campo todo molhado. Eu não vou nem fazer alegações e nem vou comentar porque tem só 300 para ir contra um exército grande de mídia. Não vou nem comentar. Porque um homem, quando ele prova do poder de Deus, tudo que Deus faz, ele aceita. Amém, irmão? Uma vez provando de Deus, ele não tem mais pergunta. Não tem mais questionamento. Ele sabe do que Deus tem feito. Amém? Olha, irmãos. Deus pode aceitar uma, duas, três questões, mas continuar perguntando, continuar questionando. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por que isso? Eu estou com dúvida nisso. Não sei por quê. Não sei o que eu fiz. Eu estou com dúvida nisso. Deus já te provou
Deus já te mostrou para você a palavra? Deus já não te mostrou parte da palavra? Porque uma parte da palavra não pode ser verdadeira e a outra falsa. Tudo é verdade. Amém, irmão? Amém. Só que ela precisa ser revelada. Não adianta eu dizer a palavra de Deus é verdade, mas a verdade foi revelada. Amém? Amém. Não adianta. A Bíblia, ela é inspirada. Sabe o que significa a palavra inspirada? Vem de dentro, ó. Eu vou inspirar. Agora eu vou respirar. Quando diz inspirada, quer dizer que vem lá de dentro. Se a Bíblia é inspirada, saiu de dentro de Deus. Amém, irmão? Amém. E quem é Deus? Deus é o grande Espírito. Então ela é uma palavra espírito. E a Bíblia diz lá em Romanos que nós devemos ser espírito. Paulo disse aos Coríntios que o homem espiritual discerne tudo bem, mas o homem carnal, não. O homem carnal toma ela na letra, mas o homem espiritual toma ela no espírito. Amém. Amém? Por isso que ela, sendo inspirada, precisa de revelação. Por isso que ela não pode ser, de forma alguma, ser objeto de estudo em laboratório, como, por exemplo, faculdade, teologia, seminário, e então eles vão estudar Deus, ver do que Deus é feito. Não. Deus não é para ser estudado, Deus é para ser crido. Amém. Deus é para ser aceitado. Deus não é para ser redarguido, ou perguntado, ou questionado. Deus não quer. Você acha que Deus vai respeitar nossas mentes finitas? Olha aqui. A vontade perfeita de Deus nunca pode ser tirada. Aí você pergunta para mim, mas pastor, a Bíblia diz que um dia Deus quis fazer uma coisa e Moisés foi e parou. Por um tempo. Mas Deus fez depois na frente. Verdade. Porque a vontade de Deus nunca pode ser terminada. Amém, irmãos? Amém. Não pode. Moisés segurou Deus por 5 tentativas. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Na quinta ele falou assim, não tem jeito não. Ele vai ter que cumprir sua vontade. Amém, irmãos? E às vezes nós ficamos segurando. Oh, Senhor, tem piedade, meu filho. Oh, Senhor, tem piedade, minha filha. O profeta disse que muitas pessoas estão vivas hoje por causa de uma oração de uma mãe, uma oração de um pai que está segurando aquela pessoa. Aleluia. Mas se não fosse a oração daquela mãe piedosa, daquela mulher piedosa, daquele homem piedoso, diz o profeta, aquela pessoa já tinha sido ceifada há muito tempo. Existem muitas pessoas que estão vivas hoje por causa da oração de um pai pio, de uma mãe pia, de madrugada, enquanto seu filho está na rua, enquanto está dormindo, ela levanta de madrugada, põe seu joelho no chão, sua cara no chão e pede misericórdia a Deus. Amém, irmão? Aleluia. Sim. Você acha que o mundo não caiu em colapso ainda? Por quê? Por que o mundo ainda goza desse oxigênio, goza do sol, da chuva, do alimento? Por que o mundo ainda goza? Por causa dos eleitos. Por causa da igreja que está aqui ainda. Por causa da noiva que está aqui ainda. Enquanto a noiva está aqui, o mundo sobeja. O ímpio prospera. O pecador continua mais pecador. Enquanto a noiva está aqui, as boates estão abertas. Os campos de futebol ainda continuam abertos. Enquanto a noiva está aqui, aquele bar ainda continua recebendo seus beberrões. Mas o dia que a noiva sair daqui... Amém, irmão? O Espírito Santo sai da terra junto com a sua igreja. Glória a Deus. Então, irmão, não seja tímido diante de Deus. Prevaleça a sua fé. Amém, irmão? Prevaleça a palavra de Deus na sua vida. Não tenha tomar Deus, não tenha medo de tomar Deus sua palavra. Tome Deus sua palavra e segue adiante.
Amém? Como um corajoso e não como um tímido, não como um covarde. Amém. Não fique olhando o que o povo pode pensar de você, o que seu parente possa pensar de você. Olhe para o que Deus pensa de você. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós damos graças ao Senhor, Pai querido, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, meu Deus do céu. Oh, Senhor Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor nesta hora. Pedimos por tua graça e por tua misericórdia, Senhor, que nós não possamos ser achados como covardes, meu Pai, mas como valentes, ó Deus querido, na presença do Senhor. Oh, Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. Abençoa esses irmãos e irmãs nessa noite, e que a graça do Senhor sustente a necessidade, meu Pai, porque sabemos que sem o Senhor não podemos fazer nada, meu Deus. Precisamos do Senhor nessa hora. Precisamos da tua graça, meu Pai, para seguir adiante, mantendo nossa confissão de fé. Oh, Senhor Jesus Cristo, perdoa nossas fraquezas, meu Pai, que temos cometido na tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos aqui do Aranhas, Deus abençoe aqui os irmãos de Brumadinho, que Deus possa nos dar e abrir as portas para outra oportunidade no mês que vem, se o Senhor Deus permitir. Amém? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Está terminado. Deus abençoe. Amém.